Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, repita comigo essa palavra poderosa, então. Então Jesus disse para ele: hoje houve salvação nessa casa, pois que também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, fala ao nosso coração, nos abençoa, nos edifica na Tua palavra, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Eu já conversei com a Elô Pinheiro. Conhece a Elô Pinheiro? Conhece nada, eu conheço. Você sabe quem é, mas eu conheço. Depois eu conto. Faz parte da pregação. Estava dizendo hoje de manhã, depois você pode ouvir a pregação de hoje de manhã, que se chama O Filho do Zé e da Maria. Falando sobre Jesus, ele é o filho do José e da Maria. E que a nossa religião, ela já tem algumas estruturas pré-ordenadas e organizadas para ativar a nossa fé. E que quando Jesus disse em João 6, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, os judeus murmuravam e falavam, como que é o pão vivo que desceu do céu? Pô, ele é o filho do Zé e da Maria. A gente conhece, como é que agora ele fala que ele desceu do céu, se a gente sabe quem é o pai, a gente sabe quem é a mãe? Nós sempre achamos que sabemos como Deus age, como Ele faz, de que maneira Ele vai agir, ou o que Ele vai fazer no futuro, e a gente às vezes fica meio assim, preocupado se Ele está mudando ou não. Como assim agora desceu do céu? Nós queremos sempre ter uma regrinha, como que Deus age, como é que eu faço para Ele me abençoar, como é que eu faço para Ele me dar alguma coisa que eu quero. Aliás, quando você tem algum problema e você procura um pastor, ou mesmo aqui na igreja, ou algum amigo, você fala, mas o que eu estou fazendo de errado para isso dar errado? Porque não está dando certo, eu não tenho pecado, eu pedi perdão, eu fiz tudo certinho. Eu estava até pensando, você sabe o que eu faço para Deus me abençoar nesse caso? Porque eu tenho esse caso aqui do carro que quebrou. Quando o carro quebra, o que a gente vai para Deus abençoar quando o carro quebra? Que eu estou pensando em, sei lá, fazer uma oração assim, assim, assado, eu posso fazer desse jeito, eu posso fazer uma campanha assim, assim, assado. Pensei até em fazer um jejum disso, não, depende, do que você queria fazer? Não, eu não vou nem comer mais hambúrguer, não vou, não. No hambúrguer acho que não funciona quando é carro quebrado. Se eu não me engano, para carro quebrado, você tem que deixar de ir em loja de conveniência, entendeu? Posto de gasolina. Então, eu estou dizendo que eu não estou criticando nenhuma igreja, não estou criticando a gente. Nós somos assim. Nós procuramos quais são os caminhos religiosos que nós vamos tomar para impressionar Deus, para que Deus nos abençoe, para que nós estejamos perto dele. Mas o que me preocupa não é tanto o desejar a bênção, porque isso nós desejamos que Deus esteja conosco, mas os caminhos que nós tomamos para isso. E Zaqueu era um cara pequeno e que Jesus entrou na casa dele, todo mundo ficou espantado, porque Zaqueu era não só um cobrador de impostos, tinha os cobradores, ele era o chefe, ele era o maioral, ele estava acima dos caras que cobravam os impostos. E era um cara muito rico, ele tinha muito dinheiro. Devia ser um cara tão rico quanto odiado pelos judeus. Mas eu pensei aqui nas breves palavras que a gente vai ter hoje, em 3 situações interessantes dentro desse texto. A primeira é que Zaqueu subiu numa árvore.
um cara rico, um cara importante. Jesus entra em Jericó e ele sobe para poder ver Jesus, porque ele queria ver Jesus passar. Interessante que o coração de Zaqueu devia ser o coração de um cara que queria mesmo Deus, porque ele se esforçou para isso. Ele subiu, ele tentou fazer com que Jesus o visse ali. Mas a primeira coisa que me chama a atenção é que nós ficamos preocupados hoje, lendo a história de Zaqueu, onde está a minha árvore, já que Deus abençoa cada macaco no seu galho. Qual a árvore que eu preciso subir para Deus me ver? Eu estudei engenharia com um grupo grande de amigos na época, a gente virava muitas noites estudando na época de prova. E tinha um amigo meu que morava em Pinheiros, morava sozinho, e era para lá que ia todo mundo para a gente estudar, rachar, para fazer as provas nas semanas de prova. E era uma travessa da Pedroso de Moraes, em Pinheiros, e a agência da Elô Pinheiro ficava numa travessinha, era uma casa assim bonita. E sempre eu passava e falava, poxa, eu nunca vi Elô Pinheiro aqui, né?